fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei, te abençoarei. Aleluia! Mais uma live se inicia. Como é bom estarmos na presença do Senhor. E hoje nós temos uma convidada. Essa convidada é de longe. A nossa querida missionária Lucy. Aleluia. Deixa eu só convidar ela aqui para entrar na nossa live. Aleluia. Lucy, que é missionária, está lá em Portugal. Nós iremos falar um pouquinho dessa experiência. Seja bem-vinda, irmã Lucy. A paz do Senhor. Obrigada. Ai, como é bom, né? E o tema da nossa live de hoje é: sai de tua tenda, ó filho meu. Não é fácil, né? Sair do meio dos seus, largar tudo. Não é fácil. Mas se a gente está na dispensação do Senhor, nós temos que estar preparados para isso, né? E se não tiver, prepara. Né? Bom, para não ficar só nas nossas palavras, né? Vamos ler lá em Gênesis. Gênesis, no capítulo 12, né? O chamado e a lição de Abraão. Né? Lá em Gênesis, no capítulo 12, vai dizer então: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Amém. Bom, eu vou te apresentar um pouquinho, tá, missionário? Porque às vezes tem pessoas que, né, não te conhecem, não sabem a tua história. A missionária Lucy, para quem não conhece, não sabe, ela morava aqui no Brasil, né, na cidade de Curvelo, onde eu moro, né? E ela era missionária da igreja onde eu congrego, né? Da igreja Assembleia de Deus, Evangelho de Graça. E a missionária tinha um trabalho aqui, né? Juntamente com os obreiros da igreja, fazia missão, fazia sopa, levava lá nos hospitais, fazia visitas, né? E a gente vê que passou-se um tempo, Deus te fez um chamado, né, missionária? Um chamado para ir para outra terra, para um outro lugar longe da sua parentela. E a gente vai falar sobre isso, sobre como é, né, viver um lugar que não é o seu habitat natural, vamos dizer assim. Pois é, Alciene, quando eu tinha uns 9 anos, eu sonhei que eu estava numa terra, assim, num lugar muito branco, cheio de neve, e eu passava a mão naquele lugar e eu ficava encantada com aquele lugar,
porque era uma cidade muito limpa, muito, assim, sabe? Ela encantou nos meus olhos e aquele sonho ficou no meu coração. Então, que lugar era aquele? Eu nem sabia que existia neve. Eu tinha uns 9 anos. Estava na 4ª série, não sei, para 5ª. E ficou aquele sonho na minha mente. E tive a oportunidade de estar, né, na Europa em 2007. E eu era apaixonada com esse lugar, eu ficava encantada, porque tinha realmente a neve do meu sonho. Sim, tudo eu batia fotos, não tinha o Instagram, não tinha, as redes sociais não era tão como é hoje, apesar de ter aí de seus 16, 17 anos atrás, mas eu registrava tudo. E as pessoas ficavam assim, nossa, a Lúcia tira foto até da plaquinha da rua, ela tira. Mas era assim, porque aquilo ali já estava no meu sonho. Então, às vezes, eu trabalhava num restaurante e o rapaz falava assim, eu acho que você tem sangue latino, porque não tem como, não tem explicação isso. Seu sangue deve correr aí, um sangue europeu deve correr na tua veia. Eu falei, deve ser meu avô, meu bisa, não sei. Mas ficou aquela vontade de voltar. E aconteceram algumas coisas, né, na nossa família que eu tive que voltar. E foi o tempo de preparação. Eu vejo que o Senhor permitiu eu voltar, não querendo voltar, mas eu falei que eu ia voltar para o Brasil, ficar um tempinho e voltava para cá. Mas aqui, nessa época, eu já estava assim, me afastando, já estava indo para outros caminhos, que não eram os caminhos que eu fui apresentada, né, os caminhos do Senhor. E aí eu voltei para o Brasil, casei, e a gente, né, foi para a igreja, meu esposo que não era cristão, né, passou a seguir a mesma fé que eu, e a gente começou a servir o Senhor. E desde o momento que nós começamos a servir o Senhor, ele começou a trabalhar na nossa vida, sabe? E assim, a gente trabalhava muito e tinha só uma filha e a gente passava necessidade. Mas aí eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor vai vir em primeiro lugar na minha vida, a partir de hoje. Eu não quero mais essas dificuldades. Não aceito isso. O meu esposo sempre no vermelho e eu nunca conseguia romper, apesar que eu tinha um salão. Mas aí tudo começou a mudar. Porque a importância, né, de você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você confiar. Na história de Abraão, ele atende o chamado do Senhor, ele não questiona, ele vai, né? E quando aconteceram assim, Rafael estava desempregado, foi chamado para Curvelo, a gente começou a fazer a obra mais ainda. A gente não fazia obra em Paropeba, a gente começou a fazer em Curvelo. E foi ali que a gente foi amadurecendo. Foi buscando conhecimento, quando a gente viu, a gente já estava mergulhado, né, no trabalho missionário, que eu amava, a gente tinha uma vida intensa aí. Então, assim, eu faço em qualquer lugar, seja, assim, isso arde no meu coração. E quando o Senhor começou a ministrar o meu coração, que Ele ia nos tirar de Curvelo, Ele começou a falar comigo. Falou assim, olha, o seu tempo está acabando. E aí falei assim, ele já estava colocando assim tudo para eu estar ali passando tudo que fazia para frente para poder já sair fora, para ele já, né, mandar para outros lugares. E como a gente ficava muito no monte, Deus usou um profeta para dizer que Deus ia nos tirar de Curvelo, mas que eu falei assim, não, eu amo Curvelo, eu amo a minha igreja, eu amo o trabalho missionário. Ah, não, Senhor, não tira não, eu falei assim com ele. Ele falou assim, não se preocupa, porque primeiro Deus vai tirar do seu coração. E ele vai ele vai tirar primeiro do seu coração, ele cuida de tudo. E aí passaram-se alguns anos e a gente foi... A primeira vez que você foi,
que você foi para a Europa, você não tinha filhos, né? Não, eu era solteira. Eu era Agora já seria solteira. diferente, né? Eu namorava com o Rafael, aí ele terminou comigo, aí eu fui embora. Pedi conta da empresa e fui embora. Surgiu uma oportunidade, eu vim para cá. Aí nós ficamos, eu falei que eu ia ficar 3 anos. Aí aconteceu o problema do falecimento da minha irmã, aí eu fiquei 1 ano e meio. Aí eu voltei para o Brasil e ele falava assim: quando você voltar, nós vamos casar. Aí e o pessoal, eu falava para todo mundo: meu namorado está no Brasil. E eles falavam: Oh, para, ele não vai te esperar, para com isso, ele está te enganando. Mas aí, quando eu voltei, a gente reencontrou e foi assim, um tempo de 8 meses para casar, 5 meses para casar. E aí a gente casou e fomos, né, servir ao Senhor. E foi interessante, Luciane, que um pastor falou assim comigo assim: cuidado. hum. Ele era católico, né? Conheci a palavra do Senhor, mesmo que eu estava afastada na época dos caminhos do Senhor, mas eu nunca larguei, né, o Senhor, né, nunca saiu da minha vida. Então, assim, eu nunca deixei de acreditar nele, eu sempre estava ali. Eu acho tipo assim, um anzolzinho estava lá, né, agarradinho. Mas ele foi. Aí a gente Viu? Tem casou as e ele formas dele trabalhar, né? tem. Deus tem as formas de trabalhar. Olha, Alciane, do dia que nós falamos assim, tinha 5 anos que a gente estava vendendo uma casa em Paraupeba. E o dia quando o Rafael saiu da fábrica em Curvelo, ele estava cogitando algumas empresas que eram muito longe. Era Mato Grosso do Sul, era Rio Grande do Sul, era tudo muito longe. E Deus direcionou ele para Juiz de Fora. Ele falou: não, vamos Uhum. para Juiz de Fora, é mais perto, eu posso vir visitar vocês, porque no momento que a gente estava assim, a gente saiu, foi muito doído quando a gente saiu do nosso ministério aí, porque era um ministério que eu estava muito apegada, era de segunda a segunda, né? Então, É assim, verdade. doeu muito, 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 muito mesmo. Mas aí a gente entrou para o quarto da oração. Tanto eu como meu esposo, a gente fomos orar. A gente foi orar: Senhor, o que vai ser? A gente está cheio de dívida, vamos ir orando, e orando, e orando. Meu marido desempregado, eu não trabalhava, tinha acabado de comprar a casa que o Senhor tinha, né, nos abençoado, que a gente já tinha falado que a É, gente ia comprar essa casa e que a gente ia pagar assim, não ia preocupar e nem ia ver como ia pagar. E tudo foi direcionado pelo Senhor, a casa que eu queria, no lugar que eu queria. E aí eu falei assim: amor, se a gente vendesse a casa, você teria coragem da gente mudar para a Europa? Porque meu irmão já estava aqui. Aí ele falou assim: tenho. Falei: pois, ó, porque o Rafael era muito apegado à família, né? A família dele, e a gente era muito apegados. A minha família, a família dele. E aí eu tinha esse medo. Eu não podia arrancar isso dele, né? Então ele falou: tenho. Eu falei assim: então tá. Então vamos orar. Se a gente vender a nossa casa, a gente vai para Portugal. Conversei com o meu irmão, ele falou assim que podia, que ele me ajudava, né, no que precisasse, podia ficar na casa dele até a gente conseguir. E aí, na outra semana, a pessoa que morava na nossa casa comprou a nossa casa. nossa, que benção. Foi uma assim, eu falei: pronto, a resposta tá aí. E aí a gente pagou todas as dívidas, a gente viveu igual aquela mulher, né? Do azeite lá e da farinha. A gente pagou todas as dívidas e confiando no Senhor que Ele já estava providenciando. Aí a gente mudou para Juiz de Fora, é tanta cidade, Ocene, que às vezes eu me perco. A gente mudou para Juiz de Fora e
em frente a uma igreja, que também foi direção de Deus na vida do Rafael, que ele já estava aqui em Juiz de Fora, lá em Juiz de Fora, e eu em Covelho. E ele falou, não, eu vou trazer vocês, que aí daqui a gente já resolve a nossa vida, porque agora, a partir do momento que a gente já falou, pronto, agora a gente vai, a gente já começou a planejar tudo e fazer dos documentos e vender as coisas, né? Então, chegamos em Juiz de Fora, Deus preparou a casa com todos os móveis, em frente à Benção. igreja. E o caminhão que foi buscar a nossa mudança era um caminhãozinho pequeno. E a nossa mudança coube metade daquele caminhão. Então, assim, a gente foi vendendo tudo, o restante que faltava, que era um colchão, a máquina, o fogão, tudo que a gente conquistou, assim, sabe? Os que a gente apegou mais que a gente comprou, assim, ali naquela 12 vezes, né? A gente deixou para vender por último, que era o sofá do sonho, era o fogão do sonho, era o colchão do sonho. Aí a gente deixou por último. Desapego também, né, irmã? Foi difícil. Nossa, mas o primeiro que Rafael vendeu em Juiz de Fora foi o colchão. Ai, nossa, mas foi difícil. Esse, falei, nossa, não devia ter vendido, devia ter deixado por último. Mas aí a gente ficou com medo, porque aí o tempo foi passando e aí foi, né, cada dia mais apertando, assim, ai, tá chegando. E eu sei que Mas a o gente... bom é quando a gente anda na direção de Deus, né? E sempre. Foi como né? A gente estuda a história de Abraão, que quando ele nos ensina a ter fé, né, Alciene? Mas O pai da no fé, meio né? do caminho, ele perde, parece que ele esquece um pouco da promessa e entra no Egito, né? E ele esquece que ele era o pai, assim, que Deus é que mandou ele ir. Que mesmo que aquela terra lá tivesse fome, Deus ia cuidar dele. É igual nós. Quando a gente chegou aqui em Portugal, antes de vir, todos os dias, a minha mãe mandava vídeo. Ai, lá não tem escola. Ah, lá não tem apartamento, lá não tem casa. Os brasileiros estão voltando. Todos os dias eu assistia vídeos assim, sabe? Por fim, eu já não estava nem assistindo mais, porque você só ouvia notícias negativas. E eu falei assim, olha, eu não vou viver histórias de ninguém, eu vou viver a história que Deus falou que eu vou viver. E Deus usou não foi um só pastor. Não, a gente tem que confiar. Desde o momento que você crê num Deus que pagou preço na cruz, que carregou por nós as nossas dores, as nossas, né, que nos mostrou o caminho, como que você não vai confiar, gente? Não tem como, você tem que viver em plena fé, em plena convicção. E mesmo que você não consiga enxergar aquilo que está, né, ali, você tem que enxergar com os olhos da fé. Esse é o papel do crente. Nós temos que trazer à existência aquilo que não existe. E era isso que eu fazia. Eu falava com os meninos assim, olha, mesmo que eu já conhecia o ambiente europeu, né? Eu já sabia onde eram as fraquezas, onde a gente poderia cair, eu já sabia tudo. Então, eu já estava passando para os meus filhos o que a gente ia encontrar aqui. E falava com eles, o Senhor já preparou uma casa com banheira, uma casa com lareira. Eu falava assim para eles. Já imaginava a nossa casa, mesmo ela não existindo. Eu tentava passar isso para eles. Oi, irmã. Só te contando rapidamente, só aproveitar o que você já havia falado antes. Porque Deus já havia falado com você, né? Muitas vezes Deus, ele fala conosco, ele mostra o caminho, ele dá uma certeza, ele dá uma direção, mas muitas vezes ainda fica aquele ponto de interrogação, mas será que vai dar certo? Será que agora é diferente, né? Você primeira vez foi sozinha, agora seria com família. E muitas pessoas, eles entram no sonho, no propósito que Deus entregou para a pessoa,
no objetivo de tirar a pessoa daquele propósito que Deus colocou, né? De colocar dúvida, medo, né? E a É o gente sambalá sabe que Tobias, né? porque mudar de cidade, você estando no seu mesmo país, falando a mesma língua, a mesma cultura, é uma coisa. Agora você mudar de país, né? Apesar que Portugal é uma língua um pouco parecida, mas é uma língua ainda diferente. Cultura diferente, né? A gente sabe que tem algumas palavras lá que aqui no Brasil para nós é até ofensa, né? Acredito que alguma palavra nossa também lá pode até gerar uma ofensa. Então, assim, quando há uma mudança de país, é uma dificuldade, é um desafio, não é mesmo? São muitos os desafios. Eu era apaixonada com Madrid. E Deus nos proporcionou a gente de ir para Madrid primeiro e a minha família conheceu o caminho que eu fiz. A gente foi no restaurante que eu trabalhei, eles conheceram o meu chefe, que até hoje a gente tem contato. E ele se dispôs, olha, o que você precisar, pode contar comigo. Então, assim, eles puderam participar um pouquinho disso. E mesmo igual você falando, com essas dificuldades, a gente supera quando a gente tá firmado. Eu ouvi história de pessoas aqui que um pastor disse que você tem que estar com muita fé para você conseguir romper. Eucene, não é fácil. Tem a cultura, tem, igual você disse, a língua é a mesma, mas muitas coisas, quando você chega, você tem que arregalar o olho para entender o que ele está falando. Minha mãe teve aqui pouco tempo, e minha mãe falou assim, você está entendendo? Não estou entendendo nada que esse povo está falando. Mãe, no início é assim mesmo, a gente fica meio perdido, porque a gente só fica balançando a cabeça, porque, querendo ou não, a língua, muita coisa muda. E até hoje eu me policio para não falar algumas palavras, porque uma vez eu quase soltei uma palavra que aqui é palavrão, entendeu? Assim, eu fico até com medo às vezes, porque eu converso muito com o cliente no supermercado, e às vezes eu fico com medo de falar alguma coisa e ficar assim, opa, pera lá, está errado. Mas são vários desafios. Além, né, igual a gente encontra o Sambalates Tobias no meio do caminho para nos desanimar, falar que não vai dar certo, que isso é loucura, que, né, a gente está... É uma aventura, mas não é uma aventura. A gente sabe, né, que é o propósito do Senhor. E Ele nos designa quando a gente, né, se dispõe a fazer a vontade do Senhor, fazer a obra, a gente sempre, Ele nos designa para aquele propósito, que eu creio que primeiro nasce no coração de Deus, Com para depois ser certeza. confirmado no meu, né? Com E foi tão lindo certeza. que eu observei como é que Deus encaminhou, assim, tudo. No final antes de sair da Evangelho, né, antes de terminar o Evangelho de Graça, eu falei com o pastor que eu precisava ter um tempo de estudo da palavra do Senhor. Falei com ele, eu vou entregar os ministérios, vou sair de todos, porque eu preciso estudar a Bíblia. Eu visitava famílias, eu visitava casas, mas eu preparava a palavra. É diferente de quando você só prepara aquela palavra sem conhecer todo o contexto, né? E eu só preparava a palavra, orava, consagrava e ia. Mas eu sentia aquela sede de ler a Bíblia. E eu nunca conseguia terminar. E quando a gente chegou em Juiz de Fora, eu estava em Deuteronômio. E aí foi muito interessante, que eu acho que até o pastor Jerry está aqui na live. Ele era o pastor da igreja qual eu estava, lá em Juiz de Fora. E Deus usou ele lá para fazer um propósito, 3 horas da manhã, de estudo da palavra do Senhor. Aí eu tô assim, não acredito. Eu não acredito. Meu Deus, eu vou terminar de ler a Bíblia. Porque quando você tá sozinha é mais difícil, né? Mas quando você tá com outra pessoa, ali te ajudando, te dando força, vai.
E todo dia, 3 horas da manhã, era eu, a irmã Carmen e o pastor Jerry. Ele ministrava a Bíblia e a gente acompanhava. Mas, e a gente terminou ela poucos dias depois que nós chegamos aqui. Nós terminamos de ler a Bíblia. E isso ficou lá no Instagram do pastor Jerry. Então, assim, eu falo, até nisso, Deus fez que eu terminasse a Bíblia para poder chegar aqui já conhecendo, já tipo assim, né? Pronto, estudei, comecei e terminei, porque eu começava e nunca terminava. E graças a Deus eu consegui terminar de ler a Bíblia e quando nós chegamos aqui. E aí a gente foi morar na casa do meu irmão e nós ficamos lá 5 meses. Ele hospedou a gente lá. E casa que realmente, Lu, o Elciene, é muito. Desculpa, tô te chamando de Lu. É uma irmã em Cristo lá de Juiz de Fora. Que ela vai até. Em dezembro, setembro, ela vai estar aqui em Portugal. É uma irmã em Cristo, um amor de pessoa que eu conheci. E estou o dia inteiro chamando de Lu. E ela. E aí nós chegamos aqui, já estava dando 5 meses. O Senhor não deixou faltar nada. O Rafael sempre, Deus colocava os amigos dele lá da terra que ele, né, morava, que tinha muito deles aqui, e sempre estava fazendo um bico aqui, outro bico ali, mas nunca faltava o dinheiro. E eu comecei a fazer umas limpezas, aqui dá muito hostel, não sei como é que chama aí no Brasil, é tipo um hotel. Sim. E eu comecei a limpar, e eu consegui um hostel, me chamaram num hostel, que eu só ficava nesse hostel, e esse hostel eu tô até hoje, são 14 quartos que eu limpo, e o meu patrão não deixa eu sair de lá, ele fala que não quer me perder, que não quer que eu saia de lá, e eu não consigo, então no dia da folga eu vou para lá limpar os 14 quartos que tem. Mas eu sei que, assim, Deus... interessante, né, que às vezes a gente não precisa nem de falar uma palavra sequer da Bíblia, mas a pessoa, quando a gente carrega Deus em nossa vida, as pessoas começam a olhar, mas essa pessoa é diferente, essa pessoa carrega dentro dela algo bom, eu quero essa pessoa junto de mim. Não é assim? Mesmo, né, Elciene? A gente é nítido. A gente é falho, a gente é pecador, mas é nítido quando a gente vê Jesus na vida de uma pessoa. O olhar, né? A paz, o semblante dela é totalmente diferente daquele que não professa a mesma fé. Eu sei que ao longo da caminhada, a gente vive algumas experiências, né, em relação a você falar de Jesus para as pessoas, e às vezes aquelas pessoas elas se tornam assim resistentes, e teve uma vez que eu falei assim, não, Deus, eu não vou falar não. Aí eu peguei, não falei, sabe? Depois Deus cobrou de mim. Ele falou assim, aquele rapaz estava andando no meio da rua. O Senhor fala de Jesus para ele. Eu não falei. E aquilo ali, o cara todo fortão, bombadão, mas todo cheio de coisa preta, assim, sabe? Carregava uma coisa... Como é que eu vou dizer? Assim, muito carregado. E eu falei com Deus, não, Deus, eu não vou falar não, nem conheço, você vai me chamar de doida, no meio da rua. Mas só que depois veio o arrependimento, sabe? Eu falei, meu Deus, será que ele não ia, né, suicidar? Será que ele não estava pensando em fazer besteira? E aí eu prometi para Deus, toda vez que o Senhor falasse, minha filha, que tocasse no meu coração para falar de Jesus, eu ia falar. E aqui dá muito ateu, sabe, Ciene? E no meu serviço mesmo, outro dia eu estava pregando para um ateu. Ele falou, eu não acredito em Deus. Não acredito nessas coisas. Eu falei, mas se eu te falar que eu sou prova viva de que Deus existe, você vai acreditar? Aí ficou assim, como assim? Aí eu fui falar que eu, né, já tive uma infecção generalizada, já tive depressão, por várias vezes o Senhor me livrou da morte.
Por várias vezes ele livrou a minha família. O Pedro de ser, né, morrer num acidente de carro, de ser atropelado. Rafaela morrer nos meus braços. Rafael, antes da gente vir para cá, ele teve um choque numa descarga elétrica que ele estava mexendo no banheiro, na rede, no chuveiro, o box era todo de alumínio, e ele agarrou no fio e ficou preso entre o fio e o box. O banheiro era apertado, o Rafael é grandão, ele caiu. Eu só escutei um gemido muito feio. Quando eu cheguei no banheiro, ele estava no chão. Ele parecia que o sangue dele tinha fugido todinho do corpo. Ele estava no chão, sentado perto do vaso. Aí eu falei assim, o que foi? O que aconteceu? A cadeira lá no banheiro, dentro do box, e ele no chão não estava entendendo nada. Aí ele foi voltando, ele estava meio abobado, ele foi voltando e só falou, tomei um choque. E aí ele caindo em si, ele falou, eu tive um grande livramento, porque ele poderia ter batido a cabeça no vaso, que ele teve que se jogar para ele não morrer eletrocutado. Ele teve que se jogar o corpo dele de cima da cadeira no chão. E não tinha espaço, era só o vaso. Então, ali foi mais um grande livramento do Senhor. Isso aconteceu em Juiz de Fora. E a gente vê a mão do Senhor o tempo todo na nossa vida. E aí eu fui falando para ele, sabe? E para esse ateu. E aí ele falou assim, Lúcia, pode ser que um dia eu volte a acreditar. Só que aí o contrato dele lá no supermercado não foi renovado. E aí eu falava com ele, ora, pede Deus para abençoar, para tocar naqueles que vão assinar o contrato. E ele, não, eu não acredito mais. Eu falei assim, olha, mas ora, mesmo que você não acredite, ora e peça ao Senhor. Sabe, então assim, tem uma moça lá, que é muito interessante, Alciene. Toda vez que eu chego perto dela, ela já teve câncer, e toda vez que eu chego perto dela, ela é minha supervisora. Na época que eu entrei, ela era caixa. Toda vez que eu chego perto dela, eu sinto a necessidade de profetizar na vida dela que ela vai ser mãe. E ela não pode ter filhos, e a paixão da vida dela é de ser mãe. Diz ela que vai fazer inseminação. Mas eu falo com ela, assim, que Deus pode fazer um milagre na vida dela. Então, assim, a gente não entende, né, os propósitos do Senhor, e às vezes eu quero fazer a obra achando que é só na igreja, né? E aqui a gente não tem muito tempo. Ô, Luci, a gente não tem muito tempo. Você falou algo tão interessante, e você está pregando, você está falando de Deus no seu trabalho. Tem pessoas que elas vão para o trabalho, para a faculdade, e elas passam longos anos ali sem falar de Jesus, sem falar que é cristão, sem professar a sua fé. E nós temos essa oportunidade de falar de Jesus. Não é só quando a gente está na igreja ou fora da igreja, nas ruas, não. É no trabalho também, na escola. Totalmente, Todo lugar é uma oportunidade, né, de falar do Senhor. É porque as pessoas, elas não conhecem, né? Em Pirapora, quando a gente morou lá, eu estava sentada na porta da escola e tinha uma mulher lá muito triste, chorando da vida, reclamando, murmurando. E eu comecei a falar para ela buscar uma igreja. E aí ela foi. E aí ela conseguiu, depois disso, ela conseguiu emprego na fábrica lá. E eu sei que ela não ficou muito tempo, porque quando a gente saiu, acho que depois de pouco tempo ela foi mandada embora, ou saiu, não sei. Mas eu sei que eu consegui, sabe, falar de Jesus para ela, apresentar Jesus para ela e plantar aquela semente para uma pessoa que estava necessitada e não sabia em quem recorrer, né? E quando a gente fazia o trabalho de missões, eu sempre falei da África, que é um sonho que eu tenho de conhecer, porque eu admiro muito, 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 muito. Aqui dá muito africano, sabe, o Oceane? E eles são muito crentes, assim, muito cristão.
Então, aqui já tem muitas igrejas angolanas, africanas, muitas igrejas brasileiras, e eu falo que a pobreza, né, que existe lá, eles adoram, né? Eles têm aquela alegria de adorar o Senhor. E no Brasil a gente tem tudo para adorar. A gente tem liberdade, a gente pode ir para a praça, a gente pode pregar nas esquinas, a gente pode fazer barulho. Aqui não. Aqui você não pode, aqui tem a lei do silêncio, né? Na África tem a perseguição, que lá tem perseguição contra os cristãos. Então, eu sempre falava, pregar onde você tem liberdade é fácil, né? Agora, pregar onde você é perseguido é aí que tem a tua prova, que é aí que você tem que estar firme para você poder falar de Jesus sem ter medo, porque é isso, nós não podemos ter medo, a gente não pode ter vergonha. E eu tinha, Lu, Alciene, eu tinha vergonha de falar de Jesus. Te falo que até Paraupeba, um dia, uma cliente minha do salão falou assim, nossa, eu vi seu carro em frente à igreja, mas eu nem sabia que você era cristã. Isso mexeu comigo. Falei, meu Deus, Jesus, me socorre, porque isso é grave. Nós temos que ter semelhança, não é? A gente tem que ser diferente, porque a Bíblia fala, nós somos o sal, né? Nós somos luz. E quando Jesus chega, a gente tem que ser diferente, a gente tem que ter mudança, seja no nosso vestir, seja no nosso falar, né? Nas nossas atitudes, nós temos que nascer de novo. E Deus tirou toda a vergonha. Eu costumo sempre falar esse mesmo versículo lá em Malaquias 3:17, da diferença de quem serve a Deus. Porque não adianta a gente até professar que aceita Jesus, mas os nossos atos, as nossas condutas não forem manifestas. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que falar dele, a gente tem que falar desse evangelho. Não tem como a gente se calar. É o nosso chamado também, né? Da gente pregar esse evangelho. Lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 15, Jesus nos deixa uma última ordenança, né? E ele fala o seguinte: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então, eu tenho que falar desse amor de Jesus, eu tenho que falar desse evangelho que salva, que cura, que liberta, que tira pessoas, né, do vício das drogas e regenera, né? Às vezes tem uma pessoa só esperando por uma mensagem que irá sair dos nossos lábios, né, irmã? É verdade, é isso mesmo, porque o Senhor, Ele conta conosco, né? Nós não estamos indo para a igreja só por nós, nós não estamos, o Senhor nos pede o crescimento, não é para ficar só em nós, é para ser passado, porque existe muitas almas sedentas, existe muitas pessoas que ainda não foram evangelizadas, né? Mesmo que elas não queiram, uma hora a sementinha que você plantou vai regar, né? Uma hora aquela plantinha vai germinar, nem regar, ela vai germinar, e ela vai crescer e ela vai dar fruto. Então, assim, aqui em Portugal mesmo, existem vilarejos que não tem igreja nenhuma, tem lugar. Para você achar a igreja aqui, quando eu morei há 17 anos atrás na Europa, eu procurava igreja no mapa. E hoje, ainda não tem como tem no Brasil, né? Que o Brasil abre igreja todo dia. Aqui não. Aqui é uma em cada bairro, elas são bem escondidinhas, não é aquelas igrejas, né, que estão ali sempre com as portas arreganhadas. Não, no silêncio.
E aí eu tô tentando, sabe, Elciene, eu tô tentando entender, porque a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei era que Jesus não tinha chegado aqui. Falei, meu Nossa. Deus, cadê? Eu comecei a falar de Jesus para uma senhorinha que tinha depressão, vizinha do meu irmão, e ela falou assim: Jesus? Ela é católica. Ela falou assim: você é evangélica? Ai, meu irmão era evangélico, a minha mãe morreu com raiva dele porque ele deixava o dinheiro dele na igreja. E eu falei com ela assim, não, até que eu fui explicar para ela como que é, né, com todo jeitinho, que já era uma idosa. Eu falei com ela, olha, eu vou levar a senhora comigo na igreja, para a senhora ver, porque ela tinha muita mágoa no coração, muita amargura, precisava de liberar perdão, cheia de doença. E aí ela falou assim: não vou, não. Depois você vai embora daqui, quem vai me levar? Oh, meu Deus. E meu coração, sabe, ficou ali despedaçado, porque, poxa, ela não estava errada, Ela quem ia criou uma levar? barreira ali, né? Mas ela, igual, é porque é longe, as igrejas você só vai de carro, sabe? Então, assim, a que a gente ia mesmo era meia hora, era o quê? 20 minutos de carro. Então, assim, É. igrejas longes. E, e a- não tem como eles irem. E eu fui numa igreja e falei assim, perguntei para o missionário por quê? Como que era para fazer, para ganhar os evangélicos, né, as pessoas aqui para Jesus? Porque eu não via evangelismo na rua. Não via, né, igual é aí no Brasil, nas mídias. Aqui é tudo no silêncio. Ele falou assim, você ganha eles conquistando eles. Demonstrando eles sentindo como que é a sua vida, como é que é a palavra? Tipo, o seu testemunho é que vai ganhar ele. Bom, não É, é diferente, né, eles Lu? É também em qualquer lugar. precisam saber quem é você, né? Eles têm essa Primeiro, necessidade de saber se a pessoa é confiável ou não. se você ganhar a confiança deles primeiro, para depois começar a falar de Jesus, é tudo aos pouquinhos. E um pastor falou uma coisa muito interessante. Quando o brasileiro chega, ele chega empolgado e ele quer tudo no tempo do Brasil. E ele falou assim: uma dica: pega o relógio e joga fora. Ele fala: deita fora o relógio brasileiro, porque aqui é tudo mais devagar. Hum, Olha, você vê que Tudo mais. interessante, né? A cultura é totalmente diferente, né? E a gente, Totalmente. olha, a gente é tão privilegiado de ter essa Muito. liberdade de falar de Jesus, de ter uma igreja do lado da nossa casa. Meu Deus, É, irmã, escutando você falar dessa forma, eu hoje me sinto privilegiada de você estar num país está, onde a gente pode abraçar o evangelho, onde a gente pode pode gritar se o nome reunir, de né? Jesus. Eu estou estudando isso sobre como fazer isso, sabe, Alciene? Porque primeiro eu tenho que conhecer o lugar, as culturas, conhecer o povo, como que eu vou chegar nesse povo. E eu descobri tanta coisa assim tão interessante, sabe? Descobri a igreja de pastor mesmo aqui, que ele é português. E ele fala, tem um testemunho dele, que ele pede que os brasileiros acham que vem para cá e abre igreja e vive os mesmos costumes do Brasil aqui. Aí ele fala: Brasil é Brasil, Portugal é Portugal. Então, eu falei com o Rafael, até estava conversando sobre isso com o Rafael. Eu falei: amor, a gente foi numa igreja, na nossa igreja mesmo, tinha um casal português que eu tinha visto. Não vi mais nenhum português lá dentro, só um casal. O resto era tudo brasileiro, angolano, africano, né? E aí eu falei assim: tem alguma coisa errada. Por que, que a gente não está alcançando os portugueses se a gente veio aqui para isso? É. Né? Primeiro, eles não gostam de barulho. Então,
a gente O tem que respeitar. brasileiro, por si só, já é barulhento, né? É barulhento, gosta de falar. Os portugueses assumem isso. Eles falam comigo no caixa que brasileiro é carismático. O português, ele reconhece esse carisma no brasileiro. E aí, quando chega, eles falam assim: olha, é uma brasileira. Aí eu fico toda cheia, né? Falei, sim, brasileira. E aí fico brincando com eles. Adoro, adoro. E até o meu emprego mesmo foi um milagre de Deus, porque eu comecei lá com 4 horas e um contrato de 6 meses, né? E aí eles falam assim, olha, eles não contratam ninguém, eles mandam embora com 6 meses, você tem que sair fora. Só que, graças a Deus, eles foram renovando, 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 e já tem 1 ano que eu já renovou 2 vezes, e agora falou assim, ó, agora eu não vou renovar mais não, você vai ficar aí. E assim, eu tava pedindo a Deus, Senhor, eu preciso, Pai, eu preciso congregar, meu Deus. Eu não tô indo, eu só vou na minha folga. Jesus, dá um jeito. Falei, Senhor, dá um jeito, Senhor. Ou que eles voltem para 4 horas, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar, mas eu preciso fazer a obra. E naquela sede, né, de fazer a obra. Aí eles vão e viram e fazem, ó, eu falei com o Rafael, ó, meu contrato agora é só até dezembro. E vamos ver o que eles vão fazer. Vocês vão voltar para 4 horas ou vocês vão me mandar embora? Aí eles viram e falam: não, agora acabou. Seu contrato é até o dia que você quiser. Nossa, que. Então é isso. Então a obra é para fazer lá e pronto. Mas lá, aqui tem uma cultura, Lu, o Alciene, muito grande de culturas religiosas, né? Todos os dias, às 18 horas, no meu trabalho, tem 2 muçulmanas que para tudo na limpeza lá do supermercado e lava o pezinho, bota o lenço e fica lá orando, rezando. Olha, E tem eu coisas que é até admirável, né? Na religião muçulmana, porque é um povo que eles levam a sério, com respeito, né? Aqui, a isso, adoração ao Deus deles. com E a gente, jejum, muitas vezes, na correria, a gente não consegue tirar o tempo para Deus. Eu aprendo a cada dia que eu tenho que parar. A gente que é brasileiro, a gente vive na correria, né? A gente é muito fatigado, a gente tem tanta coisa para fazer, as e coisas de vai casa, para menino, a depois, gente vive né? igual massa, né? Mas a gente tem que tirar o tempo para as coisas de Deus. Eu achei interessante isso que você falou, porque aí todo mundo identifica que ela está adorando a um Deus. E Não, eu também eu ficava temos que com a minha manifestar que eu adoro a um Deus. Uhum, eu falei até com a minha amiga brasileira, que é cristã também, que estava lá comigo. Eu falei com ela: olha, a gente tem que começar a fazer uma oração aqui dentro, para eles verem que nós somos cristãos, né? Que tem só muçulmano, não, tem cristão, tem, né, tem evangélico, porque cristão todos nós somos evangélicos, nós servimos a um Deus vivo. E aí ela Sim. saiu. Mas aí o que que eu faço? Todo dia eu chego adorando ao Senhor. Eu piso lá, já adorando ao Senhor. Peço a Ele, Senhor, vai à Amém. frente. Usa os meus lábios, que eu venha falar aquilo que o Senhor quer para aquele que precisa. Porque se é ali que Ele me colocou, que Ele me fincou, então vai ser ali que eu vou adorar, né? Que eu vou falar de Jesus. É. E nisso o Senhor vai dando a oportunidade da gente falar de Jesus. A gente não precisa, costumo dizer que a seara é grande. E a gente vai dizendo uma palavra aqui hoje, no outro dia a gente fala uma outra simples palavra, e a gente vai ganhando aquela pessoa aos pouquinhos, e aí pronto. A gente só tem que semear, e o nosso Deus, ele vem regando a terra. O nosso Deus, ele é um Deus de estratégias. É, Ele te levou para Portugal com uma estratégia. O Senhor, na uhum. cabeça de Deus, já está tudo preparado. Tudo Basta a preparado. gente apenas executar aquilo que ele já ordenou para nós. Mas é Assim. assim, né, que esse momento nosso tenha, né, ajudado Ah, os nossos irmãos a ter confiança nas promessas do Senhor,
porque Deus ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Eu muitas vezes aqui nos momentos difíceis que a gente, né, sem congregar, sem conseguir uma igreja, sem estar na obra, isso era muito doído para mim, porque a gente acostumou a fazer a obra do Senhor e a gente fazia isso, né, de coração mesmo. E a gente vê um campo aberto aí precisando muito de pessoas para fazer esta obra. E eu sentia isso muito de não estar fazendo. Tanto que quando eu vi a senhora colocou lá na live lá, missionária Lucia, eu falei, eu nem gosto de usar esse nome, missionária, porque eu acho que eu não estou fazendo nada para o Senhor. Deus, ele tem suprido nós em tantas coisas aqui, tem cuidado de nós de uma forma tão grande, Alciene, que eu falo assim, que eu não sou digna de carregar esse nome. Falei com Deus, às vezes outro dia aqui tem muita casa antiga, muita casa abandonada, galpão abandonado. E eu andando pelas ruas, eu vou conversando com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor é dono do ouro, o Senhor tem o ouro, a prata, a riqueza nas suas mãos, o Senhor dá para quem o Senhor quiser, né? Esses galpões aí, eu tinha tanta vontade de abraçar os velhinhos, que aqui tem muitos velhinhos que moram sozinhos, que às vezes morre lá dentro, ninguém sabe que aqui ninguém visita ninguém incomoda o vizinho para nada, sabe? Você só encontra descendo e subindo as escadas. Então, assim, eles são muito reservados. E aqui tem uma empresa que ela tem um outdoor de todo tamanho na estrada, falando que eles fazem limpeza de corpos em decomposição, eles Nossa, fazem limpeza, eles fazem retirada, né, dos corpos em decomposição, porque é muito comum uma pessoa morrer sozinha e ficar fedendo lá dentro. Não tem ninguém, né? E eles não tiveram muitos filhos, às vezes os filhos que têm foram embora, e a gente vive assim, eu tenho no meu caixa, passa muitas idosas, e às vezes eu converso rápido com elas, eles passam muita necessidade, eles têm um salário bem baixinho, que é o governo que dá, que não, eles não conseguem vencer o mês, eles não conseguem comprar comida, eles não conseguem comprar alimento, e um dia entrou uma com um carrinho, ela 80 e tantos anos, lá quase 90 anos, aí a funcionária do caixa, do supermercado, falou com ela, eu vou te ajudar, pegar as compras e colocar na caixa, né, no caixa para pagar. Quando foi tirar, só tinha uma caixinha de leite e um pãozinho de sal. E aí ela falou assim, cadê a compra da senhora? Tinha horas que ela estava rodando lá. Cadê a compra da senhora? Ela falou assim, quem tem pão e quem tem um leite e um pão, não morre de fome. oh E meu aquilo ali Deus. calou todo mundo da fila, eu fiquei engasgada. Sabe? Elas ficam lá dentro, passeando, passeando, passeando e saem com um pãozinho de sal. Todo dia elas vão de manhã, de tarde, de noite, para um pãozinho e um leite. Ou às vezes um Oi, irmã Lucia. pãozinho e um biscoitinho. Só te interrompendo, porque a nossa conversa foi tão boa, foi tão gostosa. E uma coisa que era para ser meia hora, nós já estamos encaminhando para 1 hora de conversa. E só para gente, Sério? Nossa, passou muito rápido. e só para finalizar, porque quando completa, né, Ele 60 corta. segundos, automaticamente, né, já corta. Mas eu quero aproveitar essa sua mensagem e tem um versículo na Bíblia que fala que a religião que o nosso Deus considera por sincera é aquela em que nós ajudamos os órfãos e as viúvas, os velhos necessitados, né? É o amor, é a Os caridade. necessitados, Então, né? é, então, já para finalizar, que daqui a pouco pode cortar, eu quero convidar a todos
para orar pela missionária, porque você nunca vai deixar de ser missionária, pela missionária Lucy. Que o Senhor Deus te guarde aí neste lugar onde você está, que Ele seja com você aonde você for, e que você sempre seja canal de Deus aonde você for. Você foi bênção aqui nesta terra e vai continuar sendo aí em Portugal, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a você, missionária Lucy. Manda um abraço para os seus filhos, para o seu marido. Nós Obrigada. estamos aqui, né, sentindo suas saudades, mas nós cremos que vocês estão aí num propósito e Deus está com vocês. Muito obrigada mesmo por participar da nossa live. E que, né, Amém. Deus prepara Você uma que outra agradece. oportunidade para a gente conversar ainda mais. Amém. E logo Amém. mais o vídeo, a nossa conversa vai estar lá no YouTube. No Está Escrito na Bíblia Devocional. Para quem não conseguiu acompanhar tudo, vai lá no YouTube e acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Deus Luci, um abençoe. beijo. Beijo. Beijo para A paz todos. Deus do Senhor. abençoe. A Um paz. grande abraço. Tchau e até a Obrigada. próxima. Um abraço para todos. Amém.